Olá, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Acredito que vocês podem estar vendo. Nós estamos tentando utilizar de um outro formato para essa semana. E antes, nós queremos abrir a oportunidade de vocês estarem ofertando, dizimando nesse momento. Eu gostaria só de direcionar essa palavra a todos que fazem parte dessa comunidade, que de alguma forma tem uma aliança conosco, de vocês estarem se comprometendo agora, de poder olhar aí na tela do seu computador, ou até mesmo na tela do seu televisor, e pegar o número da conta bancária, e você está com a sua fidelidade conosco, para que nós possamos realmente dar continuidade a tudo aquilo que o Senhor está fazendo através de nós na cidade. Então, que nós possamos ter essa responsabilidade nesse tempo. Esse é o meu convite para todos que fazem parte, para todos que estão aliançados conosco. Amém? E eu gostaria já nesse momento de direcionar uma oração para todos vocês. Sei que muitos têm o coração aberto, disponível, porque as Escrituras dizem, melhor é dar do que receber. Então que nós possamos verdadeiramente nos comprometer nesse tempo. Amém? Então eu quero fazer uma oração por você, abençoando a sua casa, o seu lar. Senhor, nós te agradecemos pela generosidade dos nossos irmãos, aqueles que se comprometerem em aliança conosco. E agora, Senhor, abençoe essa casa, abençoe, Senhor, toda a despensa, abençoe agora a área financeira, para que eles possam permanecer, Senhor, exaltando e magnificando o Teu santo e poderoso nome através das suas finanças. Nós sabemos que temos aquilo que o Senhor tem nos dado, e ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, Senhor, eu abençoo todo o Teu povo nesse momento, que está tendo corações generosos, mesmo aqueles que estão passando por momentos difíceis, de alguma forma na sua área financeira, e que não consegue suprir nesse tempo. Pai, nós não queremos nenhum peso, nós queremos que o Senhor venha com a Tua graça, que o Senhor abre as portas, porque a Tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Nós só queremos encorajar os nossos irmãos a permanecer com fidelidade nesse tempo, ó Pai. Apesar de ser um tempo bem difícil, mas nós confiamos e sabemos que o Senhor não vai deixar faltar nada para aqueles que Te pertencem, Pai. Essa é a nossa oração, direcionada agora sobre o corpo de Cristo nesse tempo. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós estamos aqui reunidos para discutirmos um pouquinho sobre tudo aquilo que estamos vivendo, de alguma forma aquilo que estamos recebendo da parte do Senhor. Então nós achamos por bem, a partir de uma reunião que nós tivemos essa semana, está mudando um pouquinho a plataforma aqui. Alguns chamam esse modelo de painel, mas eu não estou preocupado tanto com essa questão do formato, mas sobre aquilo que vamos descortinar, sobre aquilo que vamos falar aqui, eu julgo ser muito importante para, de alguma forma, encorajar todos que fazem parte dessa comunidade, sobre aquilo que estamos ouvindo e recebendo da parte do Senhor, sobre a oportunidade que o Senhor está nos dando nesses dias. Então, como base, como fundamento, eu gostaria de deixar um texto bíblico que o Senhor tem falado muito ao meu coração nesses dias, que é o Salmos capítulo 24, a partir do versículo 3 e o versículo 4, que diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no teu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida à mentira, nem jura com engano. Uma das coisas que eu vejo aqui de suma importância é que o próprio salmista, ele vai dizer: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no teu santo lugar? Sabe, essa palavra, ela destaca muito sobre permanecer. E fazendo uma análise nesse contexto, ele vai colocar algumas condições dessas pessoas que podem acessar este santo lugar. Mas sabe que me chama a atenção? Que a questão aqui não é quem vai acessar o monte do Senhor, porque a gente pode até acessar esse lugar, mas a pergunta que fica é quem vai permanecer. Então eu gostaria de fazer essa abertura falando para cada um dos nossos irmãos que de alguma forma já está ouvindo aquilo que nós estamos anunciando, e podemos falar aí praticamente por quase 4 anos,
de que nós devemos encontrar esse lugar no Senhor. E nós vemos o agir de Deus em nossas vidas, abrindo e pontuando a importância de nós encontrarmos este lugar. Não que nós não devemos nos comunicar, que nós não devemos ter comunhão entre os irmãos e ouvir uns aos outros, porque a própria Escritura também pede para que nós possamos considerar uns aos outros. Mas aqui eu vejo que há uma importância muito grande, está na hora de nós começarmos a ouvir o Senhor. Então eu quero chamar muito a sua atenção. Olha bem para a situação em que a nossa nação, e não só a nossa, mas várias nações estão passando e enfrentando com essa pandemia. Todavia, eu disse e volto a repetir que essa pandemia na realidade é como se fosse um evangelista anunciando os decretos de Deus. Eu gosto de dizer isso porque as crises e momentos de abalos que vêm de alguma forma abalar, seja a sociedade, seja uma cidade, seja uma nação, seja a parte econômica de uma nação, na realidade são vozes comunicativas da parte de Deus, falando com o seu povo, tentando de alguma forma nos levar a um nível maior de arrependimento. Então eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. E nesse momento nós sentimos que o Senhor está nos convocando. Não é agora, Ele já tem comunicado isso, mas eu acredito que esse de repente de Deus chegou onde Ele nos colocou, numa condição em que não tem mais culto de domingo, agora não tem mais a pregação de um pastor, numa comunidade falando com o povo, mas agora você percebe que sobre tudo que nós já havíamos falado, a qual nós deveríamos voltar para dentro das nossas casas, cuidar das nossas famílias, que os homens tornassem sacerdotes, que viessem governar os seus lares. Percebe que agora aquela mensagem que nós falávamos antes, hoje o de repente de Deus chegou, que não dá tempo das pessoas tentarem construir isso. Por quê? Agora chegou o tempo de vivermos isso de verdade. Então, no meu coração, qual é a palavra? Se nós devemos voltar para dentro das nossas casas, e isso nós já ouvimos lá atrás, agora nós entendemos que nós estamos vivendo justamente isso. Imagina quantos lares estão entrando em crise agora, porque não estão conseguindo viver esse momento. As pessoas não estão conseguindo lidar em ficar dentro das suas casas. O marido não suporta a esposa não está suportando os filhos. Imagina, nós conseguimos ver algumas entrevistas, pessoas falando de roupas sendo lançadas do apartamento, como a esposa liberando para o marido ir embora. Então, está vivendo um caos. Porém, nós já estávamos nos preparando para este tempo. Apesar das crises, isso provavelmente todos nós passamos, enfrentamos, mas nós entendemos que de alguma forma o Senhor já havia nos preparado para este tempo. Então eu quero encorajar você. Por quê? Qual é a mensagem para esse tempo de crise agora? Ouvirmos o Senhor. Se nós começarmos a perceber a comunicação de Deus é essa. O Senhor permitiu parar tudo. Parou as reuniões, parou as plataformas, parou as conferências, parou os grandes ajuntamentos, justamente para nós voltarmos para dentro da nossa casa. E como é bom nós pensarmos dessa forma, porque a gente consegue ver que o Senhor estava comunicando isso conosco. Todavia nós entramos para esse ambiente. Qual é a comunicação de Deus agora então? Ouvir o Senhor, sabe? E eu vou estar aqui com os meus irmãos, nós vamos estar impartindo as nossas experiências, mas eu estou fazendo uma abertura para dizer o seguinte: o Senhor está nos empurrando para este lugar agora. Não é mais hora de nós ficarmos ouvindo só live, ficar ouvindo só pregadores. Não estou dizendo que isso é errado. O que eu quero dizer é que o tempo que nós chamamos hoje é para ouvir o Senhor. Então qual é a proposta de nós estarmos aqui hoje? Cada pessoa vai falar da sua própria experiência dentro desse assunto, e ao mesmo tempo empurrar você para ouvir o Senhor. Você não precisa ficar desesperado porque você não tem mais um pastor para falar na sua vida, mas nós temos o sumo pastor, que é Jesus. Ele quer falar com você de forma direta e objetiva. Ele quer fazer você alcançar uma maturidade maior. Lembra que nós falamos domingo passado ou semana passada que Ele queria alcançar, fazer com que Ele seja visto agora. Nós temos que olhar para esse sumo grande sacerdote que nós temos. Então essa é a nossa proposta. Então eu quero te encorajar a isso. E eu gostaria só de lembrar você, eu acredito que muitos estão vendo, quando o nosso ministro, o ministro da Saúde, Mandetta,
ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. Não sei dizer se ele é um cristão, não sei qual é a fé que ele professa, enfim. Mas o que eu queria dizer é que ele disse que agora é tempo de nós ficarmos dentro das nossas casas, porém que vocês abram as suas Bíblias. Ele vai dizer isso. Ele vai dizer, olha, você que está dentro da sua casa, abre a sua Bíblia, leia a sua Bíblia e de alguma forma tenta ouvir o Senhor através das Escrituras. Então imagina, um ministro da saúde, que a sua preocupação está voltada nesse assunto, ele está liberando uma palavra nesse tempo, uma palavra para a nação brasileira. Talvez, quem sabe, uma palavra para o mundo. Então essa é a nossa proposta de nós estarmos aqui hoje, de fazer com que você entenda esse tempo. Eu acredito que vocês vão encontrar muita crise, mas ela é necessária, porque a crise de alguma forma está apontando o quanto ruim nós ainda somos e o quanto nós ainda precisamos melhorar. Então eu quero encorajar você a isso, e o lugar é: quem vai permanecer neste lugar ouvindo o Senhor? Então você pode ouvir pregações, se você sente vontade de fazer isso, mas a minha palavra nesse tempo é: precisamos ouvir o Senhor. E é interessante o que você falou, Fábio, até voltando a falar do próprio ministro, que ele também falou esses dias atrás que a gente deveria desligar as nossas televisões. A gente não perder tempo em ficar ouvindo a televisão, ouvindo todas as notícias que tem, mas nos empurrando mais uma vez para dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares, né, para esquecer um pouco tudo isso que a gente tem visto e ouvido aí fora. Aproveitando a sua abertura, e se a gente ficar muito preso olhando para as coisas naturais que acontecem do nosso lado, se eu ficar olhando muito para os problemas políticos, econômicos, como as empresas estão, eu que trabalho no mundo corporativo, se eu ficar preso com esse olhar, a gente vai entrar em desespero. E o que a televisão está trazendo é deixando as pessoas paranoicas com essas coisas. E a gente tem que tomar muito cuidado. Então, foi uma palavra muito sábia dele: desliga a televisão. E aí, dentro do que você colocou também, vai lá, pega a sua Bíblia e ora, e vê, e leia pelo menos. Sim. E nesses dias, se eu for olhar todas as coisas de um modo natural, a gente entra em desespero. E aí, isso me empurrou cada vez mais para o meu tempo de oração com o Senhor. E eu vejo que é um tempo que a gente tem já há muito tempo falado sobre isso, mas o nosso papel agora é levantar incenso cada vez mais para encher as taças, porque uma hora ela vai derramar. E quando você vai olhar em Apocalipse, uma hora as taças serão derramadas, mas ela precisa ser cheia de incenso. Então chegou o momento que é algo que tem marcado a nossa comunidade. A gente sempre trouxe essa palavra, e para nós é a essência nossa, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E quando você fala que a gente tem que encarnar uma mensagem, aí eu lembro do que você ministrou nessa semana, e que eu tive a oportunidade de ouvir. Você falou, e é algo que me chamou muito a atenção, embora a gente já tenha ouvido isso na palavra. Você falou muito de fé, né? E a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. E você mesmo já disse isso para nós, que a fé nos remete à questão de obediência, né? Não é se eu tenho fé naquilo, eu tenho fé em alguma outra coisa, mas é o quanto eu sou obediente àquilo que eu estou ouvindo, né? E assim, eu tenho nesse tempo me dedicado ao Senhor. E quando eu olho para todas as coisas, eu só quero ler um texto que o Senhor tem ardido no meu coração, e você até falou dele esses dias atrás, mas eu só vou ler aqui, que fica lá em João, capítulo 3, versículo 27. As pessoas chegaram a João Batista, porque Jesus estava batizando, o contexto é esse, mas João vai dizer assim, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então nos remete mais uma vez que a nossa dependência é total dele. E se nós não buscarmos o Senhor, se a gente não levantar incenso, se eu não me dedicar a esse tempo, se eu não colocar o meu sacerdócio agora em operação, nós não vamos receber nada. E a palavra vai dizer também que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir, e a gente de fato não sabe, mas a gente tem que aprender. Mas como que eu aprendo? Como você trouxe na abertura, permanecer e perseverar nessa palavra, E a gente tem feito isso, e durante esses 3 anos e meio, quase 4 que a gente está junto aqui, e você bem disse isso na sua abertura, a gente tem incentivado a comunidade foi sido instruída nesse período todo
a ter essa posição no Senhor. Como você colocou, foi um preparo do Senhor, né? Como se nós fôssemos o João Batista preparando um caminho que ia anteceder. Então hoje a gente olha para nós, a gente vê todas essas coisas acontecendo. O que é principal no seio da igreja foi arrancado, que são os cultos. E agora o que eu faço? Então a nossa comunidade já foi preparada para isso. Ela já foi preparada em como fazer se eu não tivesse o culto. Tanto que a gente tirou até a atenção central do próprio pastor, para não ter todo esse peso em cima de você. Para fazer com que a nossa comunidade tivesse uma posição em buscar o Senhor, independer do Senhor, embora a gente está aqui junto como um homem coletivo para um ajudar o outro. Mas é importante que a gente incentive cada um, e assim, eu tenho buscado o Senhor, tenho lido livros, tenho assim, me aprofundado nisso. Hoje eu tive assim uma conversa muito legal com a Val, conversei com o Léo, bem dentro desse conceito mesmo, e dentro desse cenário da gente buscar o Senhor, da gente exercer o nosso sacerdócio, e vejo o quanto isso é importante, o quanto isso faz falta se a gente não continuar e incentivar os nossos irmãos a continuar ouvindo o Senhor. Sabe, Leandro, é muito bom ouvir isso, porque enquanto você falava, veio à minha memória que nós iniciamos em outubro, falando sobre o culto caseiro. E eu lembro que nós começamos a empurrar para que cada líder na sua casa fizesse o culto. E assim, para ser bem sincero, quando nós iniciamos, pareceu tão difícil, porque a dificuldade de você poder fazer um culto em família, com 4, 5, 6 pessoas. Mas eu vejo que o fato de nós termos iniciado isso lá atrás, e eu sei que nem todos levaram isso com muita seriedade, por isso que eu falo, olha, nós precisamos estar atentos. Tudo que Deus faz ou fala que vai fazer, aparentemente, dentro da nossa percepção humana, parece demorar. Mas quando Ele faz, é de repente. Percebe? Essa pandemia chegou e de repente nós estamos sem culto. De repente nós estamos sem uma oportunidade de estar reunido num culto de domingo. Agora nós precisamos estar dentro da nossa casa. A pergunta é, se tirar tudo isso de nós, como nós vamos permanecer nesse lugar? Por isso que não é mais sobre um pastor falando a minha vida, ai que gostoso, ai que culto gostoso que foi. Não, nós já estávamos falando e estamos aqui batendo hoje na mesma tecla, abrindo o seu coração para compreender que chegou o tempo. Agora nós estamos indo já para um nível maior de responsabilidade que nós precisamos ouvir o Senhor. Nós vamos ver que desde Moisés, quando Deus chama ele para ter um contato com ele no monte, nós vamos ver o povo sempre recusando e não querer ouvir o Senhor. Por que eu quero ouvir o Senhor se eu tenho Moisés? Porém, o povo deixou de receber muito e por isso, de alguma forma, nós sofremos até hoje. Em todo tempo as pessoas estão recusando ouvir o Senhor. Por quê? Ouvir o Senhor literalmente é morrer para você mesmo. E em Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 14, nós vamos ver, o texto diz: então Moisés desceu do monte e mandou que o povo se purificasse para adorar a Deus, e todos lavaram suas roupas. Enfim, ele vai descortinar uma ordem estabelecida por Deus. Por que Moisés estabelecia essas ordens? Porque Moisés era bom? Não, porque Moisés estava ouvindo o Senhor. Por ouvir o Senhor, o que eu acho mais interessante em Moisés não criou nada, ele simplesmente obedeceu. Tem tudo a ver com fé, porque fé fala de eu estar bem posicionado. Fé não é para eu ter coisas, fé é para saber como me mover diante daquilo que o Senhor está pedindo para mim. Por quê? Vai chegar momento dentro daquilo que Deus está me pedindo, que eu vou ficar sem reação nenhuma. Como que eu vou agir agora dentro dessa perspectiva de Deus? Por exemplo, como que Abraão agiria diante de sacrificar o seu filho? Só havia uma possibilidade: fé. Fé em quem? Fé fala de confiança em Deus, sobre uma palavra estabelecida, e ele obedece. Ele é tão rápido em obedecer que Deus precisa clamar do céu, rápido, porque senão ele ia matar o filho. Então, essa questão de nós encontrarmos esse lugar e ouvir o Senhor, também vai mexer muito com essa realidade da nossa fé. O que nós estamos vivendo hoje?
Cara, aponta para a fé. Se eu não tiver fé, eu vou ficar em casa matando os meus filhos, matando a minha esposa, porque eu não consigo governar a minha casa. Por quê? Estou totalmente desalinhado à vontade de Deus. Se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos ver Paulo falando a respeito disso, que Deus é o cabeça do Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Qualquer coisa dessa que sair fora de ordem, nós já vamos perder a questão do governo. Por isso que hoje, infelizmente, muitos homens não conseguem governar suas casas, porque eles não estão alinhados com a vontade de Deus. Mas se nós nos alinharmos à vontade de Deus, nós vamos conseguir ordenar as nossas esposas, nós vamos conseguir ordenar os nossos filhos, e nós vamos trazer segurança mesmo no mundo em crise. Haverá segurança, mesmo tudo isso acontecendo. Nós estamos seguros. Eu vou dizer assim, eu estou preparado para este tempo, porque o Senhor já me preparou. Lembra a mensagem, Serginho? Nós falávamos muito, assim como foi nos dias de Noé. Então essa mensagem nos preparou. Preparou tanto que até os nossos filhos nasceram, nós soubemos dar um nome para os nossos filhos. Por quê? Porque o Senhor estava comunicando uma mensagem. Então, eu só quero relembrar vocês de uma coisa. Nós falávamos, volta para dentro das suas casas. Não é tempo de ficar fazendo coisas. Não é tempo de nós sairmos para a rua para evangelizar. Não é tempo de nós colocarmos um líder da mocidade. Não é tempo de colocar líder de mulheres. Mas por causa de uma mentalidade escrava à religiosidade, as pessoas ainda queriam fazer coisas. Mas e agora eu pergunto, como faremos? Outra coisa, como fica as grandes construções, os grandes templos nesse momento, vazios? E é interessante que você falou que quando a gente fala de buscar o Senhor, você falou que a gente precisa morrer, mas custa, né? É muito mais fácil eu depender de alguém que busca o Senhor por mim, vir aqui num culto, ouvir sua palavra, que não tenha dúvida que é importante para nós, mas eu fico mais tranquilo, porque eu estou indo lá num ajuntamento de domingo, ou qualquer dia da semana, eu venho e ouço alguém. Mas quando eu tenho que buscar o Senhor, custa eu, das 24 horas do dia, eu começar a ser disciplinado, e nós falamos muito de disciplina aqui durante todos esses tempos. Então eu tenho que me disciplinar, eu tenho que arrumar um tempo durante as 24 horas do dia, e poder separar um horário para buscar o Senhor. Ah, legal, hoje eu começo a olhar e vejo lá a NET liberando um monte de canal, a Netflix liberando um monte de canal. Irmãos, não liberou um monte de canal para você ficar na Netflix. Isso aí é uma forma de você tirar o foco de buscar o Senhor. Então você tem que custar mesmo. Vou ter um tempo. Se você está dentro da sua casa, trouxe para parar, parou todas as coisas, e agora eu tenho que fazer o quê? Agora você vai buscar o Senhor, vai ouvir o Senhor. Vai ver o que o Senhor tem para falar sobre a tua casa, né? Vai chegar um tempo, nos finais dos tempos, o Serginho pode falar melhor do que eu, que ele é especialista nisso, que nós não vamos ter mais a palavra. E aí quando você fala de encarnar a mensagem, encarnar a palavra, eu orando hoje, eu estava lembrando disso. Vai chegar o tempo que eu não vou ter nem como mais consultar isso. Aí eu vou ter que viver como? Da lembrança da palavra que um dia ministrou no meu coração, que pela fé eu ouvi, eu fui obediente, eu aprendi essa palavra, aí eu vou colocar em prática, porque vai chegar no momento da perseguição, no momento dos finais dos tempos, eu não tenho mais como consultar essa palavra. Então esse tempo nosso hoje de buscar o Senhor é precioso, parece que não é nada, mas vocês vão falar de novo de oração? Cara, nós queremos ser chamados uma casa de oração, não é o nosso templo, mas é nós sermos chamados, sabe? Sabe, Leandro, essa comunicação que você fez sobre quando for tirado as Escrituras, como que nós vamos viver? Se nem a Bíblia estiver mais dentro de casa, porque ainda a gente não foi proibido de ter cultos. Dentro da nossa casa não, nós estamos sendo proibidos, proibidos não, mas nós fomos alertados nós não estarmos vivendo de forma que haja aglomeração, mas nós podemos ter os nossos cultos, ainda não estamos sendo limitados nessa questão, mas se isso acontecer, como vai ficar? Aí quando você falava, me veio uma lembrança, o Senhor ficou sem comunicar com o seu povo por mais de 400 anos. Nesse período de tempo, o Senhor, João Batista está sendo desenvolvido na sua estatura. Logo Jesus também havia acabado de nascer, fazia praticamente uns 8 dias, ele foi levado para o templo.
Eu acho fenomenal esse momento, porque a Bíblia fala de um homem chamado Simeão que estava no templo, que na realidade cria nas profecias. De repente ele pega um menino no braço, como costume que era da época, para apresentar essa criança. Ele pega o nenezinho no braço, ele olha e diz: Senhor, pode me despedir em paz, porque os meus olhos viram o rei. Fala que naquele mesmo momento, naquele mesmo ambiente, estava uma mulher chamada Ana. É isso? E essa mulher sai gritando, dizendo: a consolação chegou para Israel. São pessoas que estão alinhadas nas profecias. Essa é a realidade que nós estamos querendo comunicar, que se nós estivermos alinhados na profecia, não tem por que nós ficarmos desesperados. Nós temos que estar seguros, porque há uma palavra. Nós queremos viver debaixo dessa palavra e muito bem alinhados. Por quê? Coisas piores vão começar a acontecer. Porém nós vamos estar muito bem preparados, porque o Senhor nos preparou. As Escrituras falam que Ele não vai esconder a mensagem dEle e o que Ele vai fazer aos seus profetas. E é o que nós estamos aqui, nós estamos como profetas de Deus hoje aqui, talvez numa outra plataforma, de uma outra forma, mas comunicando verdades. Talvez, quem sabe, essa reunião ou essa forma que estamos utilizando seja a última. Nós não sabemos, as coisas podem mudar muito rápido. Pode ser que a semana que vem coisas mudam, que nem isso nós vamos poder fazer mais. Aí eu pergunto: como você vai ficar na sua casa? Então eu acredito que isso é muito sério. Eu gosto de pensar nisso também, pastor, sobre que você falou das profecias e das promessas, porque as promessas é que vai nos dar sustentação nesse tempo. É quando nós olhamos para as Escrituras e vemos que Jesus nos promete que não vai faltar nada, que não vai faltar alimento, que não vai faltar roupa. Porque, basicamente, quando eu olho para o mundo, eu olho um mundo desesperado. Mas eu olho uma igreja saudável que está olhando para as Escrituras em paz, sendo santificada, andando, caminhando, prosseguindo. E é o que o pastor Leandro falou. A gente não é pessimista, mas a gente sabe que os dias vão piorar. A gente sabe que vão vir dias mais difíceis. E Deus está nos preparando. Basicamente parece que esse trancar dos templos, esse trancar das igrejas, da estrutura, é Deus nos empurrando para as nossas casas, para de fato nós colocarmos a oração em prática, para de fato aquilo que nós estamos pedindo a Deus, a gente comece a viver em casa. Então assim, eu tenho uma percepção, é que Deus está nos treinando. Deus está treinando a sua igreja para dias piores. Deus está treinando a sua igreja para ela começar de fato a ser um arauto, ser um mensageiro, para a igreja começar a dizer: está vindo chuva, assim como Noé disse. O pastor compartilhou sobre Abraão e sobre Noé, e a única coisa que eles tinham de verdade era a voz de Deus. E é isso que o pastor Leandro e nós estamos querendo dizer aqui, que nós precisamos voltar para as nossas casas para ouvir Deus. Sim. Ou pelo menos para tentar ouvir Deus. Então eu acho muito relevante tudo isso que a gente está conversando aqui, e a gente não está desprezando nenhuma live, pelo contrário, a gente sabe que existem homens de Deus falando coisas relevantes e sérias nesse tempo, mas quando nós falamos de estrutura local, de igreja local, Deus já estava falando conosco lá atrás, para nos preparando para esse tempo. Então acho que é muito importante a gente enfatizar isso, né, pastor? Muito bom. Também quero aproveitar o gancho do que o Serginho comentou, linkado ao que o pastor já havia falado. Eu acredito que se nós estamos alinhados a essa movimentação profética como resultado de um olhar geral aí no propósito eterno de Deus, não só o coronavírus, mas tudo que ainda está por vir, meio que já vai estar sendo aguardado por nós. Então, acho que isso até é um contraste em relação às lives. Eu também, particularmente, não tenho nada contra, mas acredito que a igreja, a noiva do Senhor, se ela está alinhada às profecias, ela de fato não precisa se preencher com muitas coisas externas, apesar de muitas lives estar falando coisas boas, mas ela já está sabendo o que teoricamente vai acontecer.
Então eu gosto muito de meditar em um texto que está em Filipenses 4, que na verdade todos nós conhecemos, que fala que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja no nosso coração. Mas o versículo anterior a esse fala que o desejo do Senhor, na verdade é Paulo, né, orientando a igreja em Filipos, fala que as nossas orações precisam estar em conhecimento de Deus. Então eu vejo que o que Paulo estava querendo comentar é que a paz do Senhor, que excede nosso entendimento, que deve reinar no nosso coração, deve ser uma coisa consecutiva as nossas petições, que ora o Senhor já deve estar sabendo. Então se a igreja já vem dessa posição de oração, já vem desse lugar onde está em plena relação com o Senhor, a paz no nosso coração. Então eu acho que caminhar em cima do plano eterno de Deus, caminhar em cima das profecias, é uma das respostas mais óbvias nesse tempo para acalmar o nosso coração. Se a igreja está olhando para a palavra, basicamente ela já sabe o que vai acontecer. Então eu queria só conectar com isso que vocês já vinham falando. E uma das coisas que eu acho interessante, a gente falou sobre paz, que aponta muito para Shalom, né? O próprio Jesus vai dizer, quando ele olha para Jerusalém, a Bíblia fala que ele chorou. E ele fala assim: se vocês ao menos soubessem sobre a paz que está sobre vocês, mas vocês perderam a oportunidade, porque não reconheceram Jesus como Filho de Deus, que gera essa Shalom, que gerava a verdadeira paz que eles precisavam. E quando a gente fala sobre fé, é interessante nós pensarmos, porque fé, se eu tiver fé eu vou saber o que fazer. Eu vou dizer para você, ter fé não é saber o que fazer. Porque isso bate muito de frente, porque eu sei que parece estranho e soa estranho, mas se nós olharmos para Abraão, que representa o pai da fé, quando ele recebe a palavra para sair de uma terra, no meio da sua parentela, para ir para onde? Para um lugar que ele não sabia. Então, ter fé não é para saber o que está acontecendo. Ter fé não é para você saber para onde ir. Ter fé, mesmo não sabendo o que fazer, mas eu estou muito bem posicionado sobre o que eu estou ouvindo. Por isso que é importante ouvir o Senhor. A fé não fala aquilo que você deve fazer, a fé fala o que você deve obedecer. Mesmo que você não saiba o que está acontecendo em primeiro momento, mas ela vai te dar uma posição em você ter a paz de Deus, a Shalom de Deus, que foi o que o Caio apresentou. Logo, nós ficamos seguros. Nesse lugar nós estamos seguros, porque nós estamos falando sobre orar, estamos falando sobre ouvir o Senhor. Nós estamos falando do quê? Lugar secreto. Ir para um lugar para ouvir o Senhor. Aí o que as Escrituras em Salmo 91 vai dizer? Aquele que habita, não é visita, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo. Pronto, aí você pode ler tudo, porque aí a pessoa lê só embaixo, né? Que a seta do meio-dia não vai te atingir, que praga nenhuma chegará até a sua casa, mas você esquece do primeiro versículo. Você precisa encontrar um lugar no Senhor. E a habitação ali, só Caio, te interrompendo, é uma decisão, né? Para você habitar ali, você tem que decidir ir para esse lugar. Por isso que as Escrituras falam, né, Leandro? Aquele que habita. Por quê? Coloca a responsabilidade sobre aquele. Existe uma condição, né? Justamente. Eu acho que o assunto também que está no ar, até nas lives, é o lugar de oração, né? A gente estava até brincando na reunião dessa semana, que muito se fala, a oração, lugar de oração, lugar secreto, lugar no Senhor. Eu tenho uma percepção também que o coronavírus e toda essa situação que tem vindo como resultado dele é mais uma oportunidade para que o Senhor levante os seus sacerdotes, sabe? Quando a gente fala de lugar de oração, o próprio movimento global de oração, nada mais é do que Deus chamando a igreja para a sua posição de origem. Então o que faz basicamente um sacerdote? Ele oferece sacrifícios espirituais, que hoje, através da ordem de Melquisedeque, é adoração e intercessão. Então é oração diante de Deus. Então eu acho que, em conexão a tudo que a gente está falando, é mais uma oportunidade para que a igreja se levante e ocupe esse lugar, sabe, do sacerdócio. Então acho que isso faz lugar a igreja entre o céu e a terra, né? Exatamente. Então acho que o lugar de oração fala da posição original da igreja também. Acho que é bom clarear sobre isso, porque muito está ouvindo lugar de oração, lugar secreto. Sim. Esse é o assunto, esse sempre vai ser, né? E quando você fala sobre o sacerdócio, Caio, foi o que nós falamos semana passada, sobre esse lugar, sendo Jesus o nosso grande sumo sacerdote, e ele não
buscou isso, mas o próprio Deus o fez. As escrituras em Hebreus vai dizer isso. E é interessante porque com o sangue dele, o que aponta muito para a questão da cruz, a morte, o sacrifício de Jesus, mas também a sua ressurreição, fala que com o seu sangue ele compraste homens para Deus e fez deles um reino de sacerdotes. Então, na realidade, eu vejo esse apontamento para aquilo que nós estamos nos tornando, porque através daquilo que estamos orando, vai fazer com que a ira de Deus venha sobre a terra, o juízo de Deus vai vir a partir deste lugar. Logo, essa é a posição que nós precisamos ocupar. Então eu acredito que tudo que está acontecendo aponta para um nível maior também de nós compreendermos esse lugar de arrependimento. Você falou de É muito sacerdote, importante. eu sei que a gente já falou sobre isso na base, mas eu acho que vale a pena pelo menos a gente relembrar, né, a comunidade, porque até o texto que você usou, Fábio, que o Senhor nos comprou e fez um reino de sacerdotes, quando a gente fala que o Senhor está restaurando e que nós somos esse sacerdote, acho que vocês são mais gabaritados do que eu para falar sobre isso. Eu só quero trazer essa colocação, que quando a gente fala de sacerdote, ele não está tratando exclusivamente do homem, né? O que eu fico pensando, e que eu até tive uma conversa hoje com a avó, e depois eu fiz uma pergunta para o Léo, porque senão você acha que o sacerdote é o homem e que eu sou a única pessoa que tenho que levantar incenso ao Senhor. Então na minha casa eu sou o sacerdote, o único que ora sou eu. Não sou o único. O Senhor, você acabou de trazer um texto. O Senhor nos comprou. Então ele não falou que ele comprou e deu os nomes. Ele comprou todos nós e transformou todos nós como reino de sacerdotes. Então essa restauração, ainda que eu seja o cabeça da minha casa, mas eu não sou o único que tenho que buscar o Senhor e ser o sacerdote. Até para eu lembrei muito da conversa que nós tivemos essa semana e da sua experiência que você teve essa semana que você contou para nós. Então você vê que o mesmo Espírito para o Senhor visitar como visitou a sua casa, ele veio porque você como sacerdote estava buscando o Senhor. A sua esposa como sacerdote da tua casa estava buscando o Senhor. Os teus filhos estavam buscando o Senhor. E a gente vê na Bíblia vários casos onde até os cachorros foram convidados a fazer jejum, entre aspas. Quero só trazer o contexto para a gente entender que todo mundo tem um papel importante nesse contexto de ser o sacerdote no seu lar. Embora eu seja o cabeça, mas as coisas só vão funcionar dentro desse secreto se todos nós buscarmos o Senhor. Sim. Então eu posso fazer um culto na minha casa, mas eu ser a pessoa que chama todo mundo, ser aquele que é o incentivador, trago ele, mas eu preciso que você também busque, né? Eu preciso que a esposa busque, que o filho busque. Mas eu não tenho na minha casa, o meu pai não é convertido. Amém, irmão. Então aí é um outro cenário. Mas se você tem na sua casa que todo mundo conhece o Senhor e tem a revelação do Senhor, então todos vocês têm que buscar o Senhor. Para não achar que o sacerdote só o Serginho, só o Caio, só o Tiago, ou só o pastor que tem que buscar. Só o homem, né? Só o homem. Não, a família tem que buscar. Você sabe, Leandro, que isso é muito pontual. Porém, uma coisa muito séria é que nos dias que estamos vivendo, as mulheres estão assumindo essa posição. Então que o Senhor restaure para que os homens levem a sua família diante de Deus, porque o sacerdócio aponta para isso também. Alguém que fala, né, que ouve o Senhor, mas que também leva a sua família diante do Senhor. Então o problema é que nós estamos vendo dias em que os valores foram trocados, né? Não vou entrar em detalhes aqui mais profundo, mas aí que acontece? As mulheres estão fazendo isso, quando na realidade os homens também deveriam orar. Então eu estou orando para que chegue um tempo em que os homens se posicionem em oração, mas que leve as suas esposas e seus filhos a orarem também. Amém. E só pegando um gancho do que o Tiago tinha falado com a gente essa semana, da gente se voltar à palavra, e eu lembro desse texto aqui quando a gente estava conversando, e tem bem a ver dentro do cenário que a gente está vivendo, né? Se a gente focar os nossos olhos para o Senhor, a gente está com o propósito aqui de empurrar e relembrar a nossa comunidade de continuar buscando o Senhor. E tudo que a gente falou desde o início, né? Pegando o gancho do que o ministro falou, desliga essa televisão. Nós falamos, levante incenso na sua casa, faça o teu culto. E quando o Tiago trouxe essa semana numa conversa com a gente, falando de nós voltarmos os nossos olhos para a palavra,
Quando você consegue voltar os olhos para a palavra, que eu creio que é um tempo que o Senhor está nos empurrando para isso também, você vai vendo as promessas dentro do que o Caio até trouxe agora para nós, para a gente se apegar nessa parte profética, né? Enfim. Mas eu lembrei de um texto que vem ao encontro de tudo que a gente está vivendo, e se quando você começa a olhar para ele, não para esse texto exclusivamente, mas para a palavra, vai fortalecer a sua vida e vai fazer com que você não olhe para o portão da sua casa, para a esquina, para o lado de fora, e se desespere com tudo aquilo. Nós estamos num tempo onde que a igreja precisa brilhar. Brilhar no meio das trevas que o mundo está trazendo para nós. E quando você volta os teus olhos para a palavra, você consegue ver as promessas do Senhor para nós. Eu só quero ler um texto só para a gente entender o que o Senhor fala aqui, que está lá em Isaías. Capítulo 55, eu vou ler o versículo 6, diz assim, ó: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto Ele está perto. E aí eu vou pular para o versículo 8, diz assim, ó: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esse texto Isaías traz para nós e vai falando do Senhor, mostra para a gente o quanto nós somos tão insignificantes. Se a gente continuar olhando do lado de fora, a gente vai achar que todas as coisas que tem aí são maiores do que nós, vão nos levar ao desespero por conta de tudo que está acontecendo. Mas quando a gente volta os nossos olhos para o Senhor e para a palavra, a gente vê primeiro uma condicional: busque o Senhor enquanto se pode achar. Vai chegar um momento que a gente não vai encontrá-lo. Invoque-o. Então não está falando só para buscar a palavra, aqui está falando para a gente clamar. É invocar o Senhor enquanto Ele está perto. E aí depois os textos que a gente leu aqui, os versículos seguintes, aí vai falar para nós que o Senhor tem pensamentos maiores do que nós. Então o que a gente pensa, as coisas que a gente tem recebido do mundo, se nós olharmos para isso, a gente vai se desesperar. Agora, se nós voltarmos os nossos olhos para a palavra, a gente vai se fortalecer. Amém? Eu, dentro disso, né, que todos compartilharam, eu gostaria de deixar um texto também, né? Tudo que nós estamos falando vem, né, inspirado por Deus e pela palavra, de Romanos 15:4. E esse texto diz que tudo que foi escrito no passado, a palavra, as escrituras, ela tem um objetivo de nos ensinar, de nos tornar perseverantes e gerar em nós um bom ânimo. E o fim disso, fala o texto, é que para que nós nos mantenhamos firmes a promessa, a esperança. Então, sempre que nós falamos da palavra de Deus, das escrituras, a gente tem uma promessa no centro de todas as coisas, e é impossível nós não fazermos relação disso, sabe? Das escrituras como a promessa de Deus, como, sabe, que nos faz, que gera em nós essa perseverança que tanto nos falta no nosso dia a dia. E eu sempre gosto de fazer assim alusão, né, essa palavra de Deus, como na Gênesis, de todas as coisas, no início, onde havia um caos, onde a terra era vazia, sem forma, e por meio de uma única palavra do Yahweh, do Deus eterno, do soberano, daquele que habita em luz inacessível, aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, sabe, que nenhum homem viu, cara, trouxe uma ordem, sabe? Então, para toda escuridão, sabe, há uma palavra de Deus, como fala em João, sabe, o verbo que se fez carne. Então, para toda escuridão que há uma palavra, e é bacana assim, porque tudo gira em torno disso. Nós nesse tempo falamos muito a respeito da oração, sabe, e eu queria falar um pouquinho dessa disciplina espiritual da oração, que o Caio falou, que o Serginho falou, que o pastor, o Leandro, que nós temos falado, na verdade, numa perspectiva da adoração, porque a oração em si, cara, ela é muito benéfica, sabe? Muito vale a oração de um justo, é o que diz as escrituras. Só que nós
temos que entender, sabe, que orando o Senhor nos quer por inteiro, sabe? Então é muito mais do que ter uma atitude, é muito mais do que talvez eu, sabe, estar numa sala, é muito mais do que talvez eu, embora isso seja necessário e parte da formação, sabe? Mas, cara, nós entendemos que, cara, o Senhor, Ele nos fez, sabe? E Ele tem desejado nós que... para esse tempo que nós produzimos essa glória devido ao nome dele, que vem por meio da adoração. E o pastor falou, e eu gosto muito desse texto de Moisés em Êxodo, né? Nesses dias de Quaresma, de Páscoa, prestes à ressurreição, Páscoa, quando Moisés ele sobe ao monte, por meio dessa voz que o chamava, porque essa voz que chama um sacerdote, que convoca, essa voz, é a palavra de Deus que convoca o homem. Nós sempre falamos isso, né? Até o momento que o pastor falar, que um homem bom falar, é legal, mas no momento que o Senhor fala, requer de nós, sabe, uma resposta, o ser responsivo. E o bacana é que quando o Senhor revela essa glória a Moisés, o Senhor imediatamente santifica um altar, santifica o ofertante e santifica o povo. É nesse momento o Senhor dizendo, cara, o povo que não era, o povo, uma congregação de pessoas agora se torna uma nação. Então, sabe, nessa palavra de Deus, que Ele convoca ao sacerdócio, Ele convoca nós a esse lugar de disciplina, de oração, para sermos dEle e o amarmos, é esse lugar que Ele santifica. E esse santificar, sabe, nós temos uma ideia, né, de uma santidade visível, aparente, mas esse santificar de fato, sabe, termos essa consciência que vem por meio do Espírito que somos propriedade dele, que somos um reino, um sacerdócio, como o Caio falou, comprado, adquirido, sabe, com um preço de sangue. E eu gosto, sabe, desse paralelo que as Escrituras fazem, sabe, entre essa palavra que tem como objetivo santificar, e esse processo da santificação, né, que nós temos que responder, que fala muito da disciplina do Senhor. E Hebreus capítulo 12, o verso 7 fala que o propósito, o fim da disciplina, pastor, é que nós gozemos da santificação, da plena santificação. Então essa disciplina, esse sofrimento leve e momentâneo, como Paulo diz, ele tem um objetivo, ele tem um alvo, que é que nós entremos, sabe, participemos dessa plena santificação. E o próprio Cristo, como exemplo, que Hebreus fala muito, né, o pastor fala muito disso, por meio do derramar do seu sangue, por meio do sofrer, ele santificou um povo. Então, sabe, nesses dias a minha palavra, talvez, né, fazendo todo esse apelo aqui, para chegar nesse ponto que de fato, sabe, o Senhor ele está santificando o seu povo. De fato, sabe, o Senhor, por meio do seu Espírito, sabe, da sua livre graça, sabe, está santificando o seu povo. De fato, aqueles que Ele escolheu, aqueles que são dEle, não aqueles que desejam, não, cara, pela livre graça de Deus, sabe, santificando um povo, para gozar, sabe, da sua plena santidade. Interessante ouvir isso, Tiago, porque... Você falando da voz, né? Porque a voz ecoou no mundo em caos. E a voz estabelece ordem no caos. E aí eu fiquei pensando, porque, percebe, Deus se envolve com um monte e torna esse lugar santo. Sabe, isso é muito interessante. Moisés chega diante do monte e ele precisa tirar a sandália dos pés, porque o lugar que ele pisa, ele reconhece que é um lugar santo. Então percebe, Deus escolhe um povo e faz esse povo santo. Deus escolhe um tabernáculo e faz esse lugar santo. Deus escolhe um templo e faz esse lugar santo. Escolhe uma cidade. Cara, e Deus vai fazer, então o que isso implica? Que quando nós nos relacionamos com esse Deus que é santo, tudo que está envolvido com Ele se torna santo. Então, nós temos que crer que verdadeiramente nós somos, como Pedro dizia em uma das suas cartas, que nós somos propriedade exclusiva de Deus, nação santa,
povo escolhido por Deus, propriedade de Deus. Cara, nós estamos nesse exato momento, nós temos que crer nessa palavra. Nós estamos aqui falando, nós somos um povo santo, não porque somos bons, porque nós estamos num processo de santificação, até ser dia perfeito, corpo glorificado. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que nos gloriar em Deus, porque Ele nos tornou santo. Então tudo que se envolve no que diz respeito a Deus, se torna santo. Então é muito bom. Como que pode Deus assumir um monte? Que quer um monte perto de nós? Um monte, mas Ele se tornou santo. Há reverência nesse monte, há reverência. O texto que você iniciou, pastor, de Salmos 24, ele expressa talvez todo esse diálogo nosso, né? Quem vai subir e permanecer? O limpo de mão e puro de coração, a verdade resumindo, né? Trazendo talvez aqui para o Novo Testamento, é aquele que é santo, irrepreensível. Hebreus 12 também, no texto que nós lemos, fala disso, né? Que sem santificação ninguém o verá. E daí logo após, sabe, ele fala de um paralelo entre o Monte Sião e Sinai, que traz até essa ideia, né, de Salmos 24, e lá ele coloca, sabe, algumas atitudes, tal. Mas o resumo disso é ser santo e irrepreensível. E é somente por meio da livre graça de Deus, sabe? Por um tempo a gente buscava uma santidade, né? Um ser justificado, com base numa obra meritória, né? Se eu orar 1 hora por dia, eu me sinto bem, né? Me sinto digno de algo. Se eu frequentar um domingo lá, eu me sinto bem. Se eu ofertar tal... coisas que são de fato importantes, mas a verdade é, sabe, que nós precisamos, sabe, como diz Tito capítulo 2, ter a revelação da graça de Deus, sabe, que nos livra dessa santidade exterior, sabe, de olhar e falar, puxa, o pastor é um cara bom, né, quando na verdade é tudo que nós estamos querendo revelar, nós somos maus e muito maus. O Evangelho fala disso, né, Tiago? O Evangelho quer expressar a maldade do nosso coração. Nós falamos que o Evangelho é uma boa notícia, mas, cara, ela acaba se tornando má quando eu recebo de verdade. Por quê? Ela vai refletindo como espelho a maldade que há dentro de mim. Na verdade, ela vai me exprimindo até que o mal realmente seja revelado, né? Então, essa... E é interessante que você falando, eu lembrei da palavra que o pastor trouxe, falando dentro do contexto de maturidade, e que você começou falando e você terminou naqueles 3 pilares, vou falar assim, que o último é o senhorio de Cristo. Sim. Né? E as pessoas, a gente se converte, o Senhor é meu Salvador, mas Ele é Senhor. Então, enquanto Ele não for Senhor completo da nossa vida, Tiago, a gente não vai conseguir buscar essa santidade. A gente não vai conseguir enxergar que a gente é uma noiva se preparando para um casamento. Então toda essa santidade vem ao encontro disso, né? E a gente entender que o Senhor é Senhor da nossa vida, vai bem ao encontro também do que a gente começou falando bem no início dessa nossa conversa, sobre o quanto você tem que se entregar e morrer, né? E para que o Senhor seja Senhor da minha vida, eu tenho que morrer para mim, né? Eu tenho que tomar a minha cruz e seguir o Senhor. Então, quando eu tenho que deixar de lado todos os meus desejos, tudo aquilo que envolve a minha vida, é aí onde as pessoas são questionadas, onde eu coloco um ponto de interrogação. Será que eu consigo? Será que o Senhor pode ser Senhor aqui nessa área da minha vida, mas nessa área não vai ser, aqui não vai? Então, quando a gente começa a fragmentar a nossa vida e falar assim, o Senhor pode ser Senhor aqui não, aqui eu domino, sou bom nessa área, então aqui eu cuido, mas lá não, ali você pode ser Senhor também, aqui nessa outra área não. Enquanto a gente fragmentar a nossa vida nesse sentido, a gente não vai conseguir buscar essa santidade e essa inteireza que você colocou. A gente tem que entregar por completo ao Senhor, né? Até para a gente poder encontrar essa santidade. E nós estávamos conversando, é muito interessante o fato que essa conversa aqui, ela expressa muito o alvo, né? Talvez tentando clarear o propósito. Então, como que dizendo, né, a nós mesmos e a vocês que estão ouvindo, não se percam, sabe? Tipo, no ponto da história, quando
na verdade, a promessa vai cumprir, né? O Serginho falou, vai dar certo, cara. E para não nos perdermos aqui nesse meio, sabe? Nesse tempo, cara, se dá mesmo para os seus filhos, sabe? Se dá mesmo em orar, se dá mesmo em amar Jesus, se dá mesmo em adorar, né, Caio? Se dá mesmo, cara, em fazer turno na sua casa, mas ciente, sabe? Ciente que essa crise não é o fim, cara. Isso daí é só parte dessa santificação que está sendo produzida. Tiago, eu percebo nesse tempo, dentro disso que você está falando, que Deus está querendo santificar a nossa vida ordinária. Então, às vezes a gente meio que separa a nossa vida espiritual da nossa vida, vamos dizer assim, natural, mas Deus quer a gente por completo. Então Deus quer que quando a gente esteja cuidando dos nossos filhos, Ele esteja ali no meio de nós. Deus quer que quando a gente esteja numa conversa com a esposa, Ele quer estar ali no nosso meio, e santificando a conversa, e santificando as nossas vidas. Então eu percebo que essa reclusão nossa para dentro dos nossos lares é Deus querendo santificar a nossa vida ordinária também, nossa vida comum, a nossa vida simples. Então eu acho muito legal isso daí. E eu acho que é interessante também o que você trouxe, Serginho, que quando a gente se voltou para dentro das nossas casas, na verdade, a gente foi enfrentando, a gente já estava acostumado, na verdade, porque a gente já vinha nesses 3 anos falando disso, falando dessa comunhão, desse culto nos lares, mas enfim, isso vai fazendo com que cada vez mais, dentro do que você colocou, eu seja o melhor pai, o melhor filho, o melhor marido, o melhor esposo, né? Então chegou o momento, a gente já veio falando sobre isso durante muito tempo, mas agora chegou a hora de você colocar em prática tudo o que você aprendeu. Porque na verdade a gente ouviu durante muito tempo sobre tudo isso, mas em virtude da nossa vida, que era uma vida espiritual, uma outra vida secular do trabalho. Então quando dava, eu encontrava minha esposa na minha casa, enfim, então eu colocava, tinha hora que eu conseguia, mas quando eu não conseguia não tinha problema, porque no dia seguinte eu já saía para trabalhar. Então eu tinha uma desculpa, eu vou ter um contato com os meus filhos, mas hoje eu não posso porque eu tenho que trabalhar, então eu já saí. Então eu tinha algo que já me puxava e me tirava desse contexto. Agora hoje não, hoje você está dentro da sua casa, hoje está fazendo com que você de fato coloque em prática tudo que você tem aprendido. Você tem tido fé, ouvido pela palavra? Então agora você vai ter que colocar em prática tudo que você tem ouvido. O tempo já não é mais desculpa, né? Não tem mais desculpa. Agora eu tenho que trabalhar. Não, você não tem mais que trabalhar. Você não pode nem ir para o trabalho. Acabou o seu trabalho. Agora você tem que ficar na sua casa. Fazendo o quê? Exercendo o seu sacerdote. Que sacerdote? Sendo pai, sendo marido, sendo esposo. Vai ter as suas brigas? Vai. Mas é a hora agora que você afinar os diamantes. Agora é a hora de você, se você não colocou em prática todo esse tempo, agora chegou a hora. Por quê? Você não tem onde fugir mais. Você vai fugir para a rua? Você não pode. Você vai caminhar até quando na rua? Não, eu vou visitar meu pai. Não pode nem visitar o seu pai mais. Agora você tem que ficar dentro da sua casa, enfrentar a sua mulher, enfrentar o seu filho. Muito bom. Então agora chegou a hora de você colocar em prática o que você tem aprendido do Senhor. Interessante, Leandro, porque a gente está falando sobre ser melhor, né? Mas às vezes as pessoas não entendem o ser melhor. Por quê? Se você tentar ser melhor pela sua força, você só vai fracassar e você vai viver num ciclo de reprovação. Porque isso aponta para a justificação, que são as bênçãos que nós estamos falando. Justificação, santificação. Então, na realidade alcançar a plena salvação, né? Mas é interessante porque como ser melhor? Por isso a importância da santificação. Porque o que me faz ser melhor? Ser santo. Mas como isso? Eu sei que isso parece dar um nó, mas na realidade é tão importante porque a santificação ela fala do quê? De um processo, de maturação. Isso é, eu estou sendo desenvolvido nesse caminho santo. Porque Jesus vai falar que Ele inaugurou um novo e vivo caminho. Então esse caminho é santo. Eu preciso percorrer nele. Mas olha que interessante o que Deus vai dizer para Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Então não é pela minha força, mas é estar na presença. Que significa quando eu estou
estou nesse lugar secreto, quando eu estou ouvindo o Senhor, quando eu me entrego a Ele na audiência de um só, então logo eu me torno melhor, mas não porque eu sou bom ou porque eu sou capaz, mas é porque eu estou andando na presença dEle. Então logo eu estou sendo santificado. Como eu disse, o monte é santificado porque Deus tomou aquele lugar. Você se envolve com Deus, você se torna santo. Isso é, aos olhos dEle, porque fomos justificados e não foi imputado a nós o pecado, porque o Filho dele assumiu isso, ele nos torna santo. Por isso que as Escrituras vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. Não é porque eu sou, porque o Senhor é, e sendo Ele santo, então agora, nesse processo de estar na presença dEle, eu sou aperfeiçoado. Porque a santidade é isso, ninguém agora porque é santo deixou de pecar. Porém, no processo da santificação, eu vou de glória em glória até ser dia perfeito. E como nós já aprendemos, glória não é um lugar para onde nós vamos, mas glória é um estado daquilo que nós estamos nos tornando. Não significa também que nesse processo de aperfeiçoamento do Senhor, nós vamos nos tornar homens perfeitos em toda a plenitude, só quando o Senhor voltar. Né? Então a gente tem que entender isso, que é um processo que vai nos tornar melhor. A gente vai em função dessa santidade, mas não significa que nós somos perfeitos, né? Não significa que a Val vai ter um Leandro perfeito. Eu tenho todos os meus problemas, eu tenho todas as minhas mazelas, é difícil lidar com o Leandro. Porque, Leandro, não rompendo um pouquinho, mas é importante a sua fala, porque as pessoas não conseguem entender isso, mas nós não podemos esquecer que nós temos um problema seríssimo que aconteceu lá atrás, com o primeiro Adão, que é a queda. Por que nós não conseguimos alcançar nesse sentido, nesse tempo presente, essa maturação ou esse homem perfeito? Justamente por causa da queda. Só que aí a pessoa não entende que a queda, ela afetou tudo no homem. Até mesmo a nossa consciência, até mesmo a nossa mente, o nosso espírito, o nosso corpo, tudo na queda foi afetado. E é justamente o processo da santificação o que significa? O Senhor colocando em ordem todas as coisas. E isso exige um processo, porque o nosso Deus é um Deus de processo. Até eu disse, né, na pregação retrasada, eu falei que existe um processo no ventre. Nós, dentro do ventre da nossa mãe, nós estamos sendo desafiados, porque Deus coloca tudo, estabelece tudo. Os braços, a boca, a mente, Ele faz tudo, mas para quê? Nós não utilizamos lá. Só que daí nós viemos para um mundo estranho que nós não conhecemos, mas no contato, na comunhão de outros, nós fomos desenvolvidos. Aí eu disse, foi essa realidade do que está falando sobre a maternidade, aponta para a realidade de Cristo. Sendo Ele Deus, se fez homem. Um homem perfeito. E eu gosto de dizer que a natureza ou a criação, quando Jesus nasceu, toda a criação cantou: eis aí um homem de verdade. Então isso aponta para quê? Nesse processo de santificação, nós estamos sendo desenvolvidos em Cristo. Por quê? Porque foi Ele que inaugurou o caminho. Um novo, vivo caminho. Porque isso aponta para o maior ministério de Jesus, chamado de reconciliação. Ele reconciliou o homem do quê? Da queda. Então na reconciliação Ele nos posiciona de novo para voltarmos justamente para aquilo que estamos falando, para Deus. E é legal tudo isso que você falou, pastor, e entra muito no centro da nossa conversa, que parece que a gente tem ouvido, né? É sermos santos e irrepreensíveis para Deus, que esse alinhamento, né, por meio de Cristo, Ele inicia em nossos corações, né? Porque nesse processo também, Lê, nessa falta de entendimento a respeito da santificação, de justificação e de outras coisas, a gente também cai num lugar de pensar: peraí, então, eu preciso ser melhor. Eu preciso ser melhor. Então, eu ser melhor, acho que deve ser só eu me olhar para dentro de mim, ouvir minha esposa, falar: você está falhando como marido. Aí, eu vou tentar melhorar então como marido. Mas, já deu errado, vez após vez, e nós sabemos disso. Porque essa transformação, essa mudança vem por meio do Evangelho, vem por meio de Cristo apenas. E a começar do nosso coração. E a partir desse coração agora que cumpre o primeiro e o grande mandamento, amar o Senhor,
colocar nossa confiança toda nele, fé, esperança, e somente nele esperarmos, muda-se daí a atitude, muda-se daí uma mente. É por isso que daí fala que o fim da lei é Cristo. E aquele que é difícil às vezes nós cumprirmos, né, as disciplinas, orarmos, andarmos de acordo com os mandamentos, leis, os preceitos, estatutos, porque aquele que ama é o que cumpre. Só que aquele que cumpre, ele também ama. Então é meio que como o amor fosse o início e o fim. Aquele que ama cumpre, aquele que cumpre ama. Cristo aponta para ele. O homem perfeito, né? O alfa e o ômega. O homem completo, do início ao fim. Então isso é muito forte. E volta bem dentro do que você falou, a gente volta lá atrás, que para que isso aconteça, eu tenho que me entregar novamente ao Senhor. Eu tenho que voltar para o meu lugar secreto, que é ali que eu vou conseguir ouvir o Senhor, que é ali que eu vou conseguir levantar incensário, que é ali que eu vou realmente reconhecer, olhando lá para a queda, que eu sou pecador, que eu tenho as minhas falhas, que eu tenho os meus problemas, que eu preciso melhorar nisso. Então é no momento onde eu vou lá na audiência de um só, que eu reconheço para o Senhor todos esses meus erros, todas essas minhas falhas, entro nesse processo de oração e falo: Senhor, eu estou aberto para que o Senhor me molde. É aí que eu coloco que não é a força do meu braço mais, aí que começa o Senhor dentro desse processo. Sabe, Leandro, eu penso que nós estamos quase caminhando para o fim, mas é bom nós compreendermos uma coisa. Quando Moisés, ele é convidado a estar com o Senhor no monte, é interessante quando nós vamos ler, né, em Êxodo, nós vamos perceber que a nuvem, isso é a glória de Deus, ela desce e diz assim que ela fica por 6 dias. De repente, a voz, que foi o que o Tiago mencionou aqui, chama Moisés para dentro da nuvem. É muito lindo, porque, cara, eu quero ter essa experiência. Eu quero viver essa experiência. Sabe, quando eu vou para esse lugar, eu falo: Senhor, eu quero experimentar isso. Eu quero ver o que o Senhor está fazendo agora. Qual é a palavra para esse tempo, para o seu corpo, que gera vida de verdade. Não é mais uma mensagem, mas uma vida, que gera vida para o corpo. E é interessante que Moisés acessa esse lugar. Uma pergunta que eu gosto de fazer, porque eu quero que aqueles que estão nos ouvindo reflitam nisso. O que Moisés ficou fazendo dentro da nuvem 40 dias e 40 noites? Você sabe que fala 40 aponta para essa questão da quaresma, tem todo um apontamento para a Páscoa. Nós estamos vendo muita coisa acontecer que tem muito sentido. Nós não vamos entrar nisso, mas para pensar sobre o que nós acabamos de ler como base aqui, Salmos capítulo 24. Fala sobre esse monte santo, fala sobre nós acessarmos, mas fala sobre permanecer. Olha que coisa interessante. As escrituras falam que Moisés ficou 40 dias. O que ele ficou fazendo lá? A questão é que nós temos dificuldade de ficar nesse lugar. Por quê? As redes sociais nos tiram desse lugar. A televisão nos tira desse lugar. O entretenimento nos tira desse lugar. Eu não sei, mas eu sei que vocês também estão sentindo isso. O Senhor nos empurrou para isso, para ficar nele. Porque antes era o tempo. Ou então o meu trabalho. Ou então eu tenho muita coisa, eu não dou conta. Desculpas, eu tinha desculpa. Entendeu? Eu sempre gosto de dizer que nós temos motivos, mas nós não temos desculpas. Mas Moisés acessa esse lugar. O que é interessante, eu pelo menos penso, por que 40 dias? Não foi menos ou mais. Mas percebe que quando passou os 40 dias, Moisés de alguma forma, ele tinha nas mãos os mandamentos. Ele tinha a proposta de Deus para um povo. Mas o que eu gosto de pensar é que nesses 40 dias, eu não creio que já no primeiro momento, talvez, eu não estou aqui, né, querendo mudar nada, mas eu não penso que talvez nesses 40 dias ele possa ter tido todo momento uma experiência, mas a glória que envolvia, eu acredito que foi justamente nesse lugar que ele contemplou o tabernáculo, foi nesse lugar que ele contemplou a arca da aliança, foi nesse lugar que ele contemplou o candelabro, foi nesse lugar que ele foi contemplando a realidade do céu que haveria de acontecer na terra.
Nós precisamos compreender isso. Ouvir o Senhor é isso, é entrar no lugar. Agora, por que 40 dias? Eu penso que esse 40 dias está falando de tempo, de qualidade, está falando de nós esquecermos tudo. Eu acredito que Moisés, tudo bem, eu sei que não existia, mas Moisés não levou seu celular para esse lugar. Moisés não levou seu tablet, seu computador, sua televisão. Moisés não levou nada. Só levou um coração desejoso de ouvir o Senhor. E ali então o que ele faz? Estabelece um tabernáculo, que a gente fica maravilhado de ver. Tudo por causa que um homem decidiu subir um monte, o monte santo do Senhor, e ficar ali. Pode ver, em algumas versões fala, quem subirá ao monte do Senhor, e quem vai ficar fala de um lugar de habitação, que vai ter contato com Deus. E eu poderia ficar horas falando de Moisés aqui, porque nós vamos ver que apesar dele ter mandamento, chega um momento que nós vamos encontrar um homem no campo trabalhando, quando não era para trabalhar, levam para Moisés, Moisés chama esse homem e ele não mata, porque pela lei ele tinha que apedrejar o homem. Mas sabe o que Moisés faz? Coloca esse homem em resguardo, e as escrituras vai dizer assim, e ele buscou o Senhor para saber o que faria com ele. Aí o próprio Deus vai dizer, apedreja-o. Quer dizer, Moisés, apesar de ter todo o estatuto, toda a lei, tinha as escrituras diante dele, ainda assim, eu quero ouvir o Senhor. Não é sobre você entender a Bíblia. Não vou ficar nesse lugar para eu compreender a revelação da Bíblia, porque qual o nosso problema? Nós queremos falar. E não é tempo de falar, por isso que Deus tirou o culto. Agora é tempo de ouvirmos o Senhor e simplesmente obedecer Ele. Eu sei que eu poderia talvez até abrir mais coisas aqui, mas é só para nós pensarmos. Moisés sobe no monte, ele entra, o monte é preparado, o ambiente da glória de Deus. Então não pense que é uma adoração, que é um louvor que vai preparar o ambiente. Eu penso que o ambiente já está preparado, nós precisamos acessar. Lembra que Moisés acessa o monte? Não tinha um grupo de louvor fazendo lá no Monte Sinai, mas quando Moisés chega, o monte estava preparado. É Deus que vai dizer para ele, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. O que significa? Deus havia preparado já um ambiente. Então o que eu quero dizer é que há um ambiente já, que o Senhor só está aguardando homens que vão acessar esse lugar em humildade e mansidão, que aponta para a natureza de quem o Cristo é. Só esses vão conseguir ter a compreensão da santidade de Deus. Nisso eu lembrei de algo que eu gostaria de compartilhar também, que em busca de ouvir essa palavra de Deus, a voz de Deus, todos os homens foram, até mesmo Cristo, Filho de Deus, ele foi levado a isso. A palavra é esperar, sabe? É o que Davi ele disse, sabe? Por muitos momentos, sabe? A respeito de esperar no Senhor, de aguardar nele, sabe? Esperei com paciência e ele se inclinou. Então gostaria de trazer Salmos 33 e dizer que feliz é a nação, sabe, cujo Deus é o Senhor, é a nação que tem uma palavra de vida, sabe, de Deus, e esse é um povo que espera nele, sabe, que aguarda nele. É o exemplo de João Batista, é o exemplo de Noé, é o exemplo de muitos homens, sabe, que em busca dessa palavra, que na verdade fala de conhecer a Deus, da sabedoria que vem do alto, eles foram levados a aguardar, sabe, e a esperar, e esse tem sido um desafio do Senhor para nós também, sabe, temos sido desafiados a aguardar, sabe, a esperar no Senhor, literalmente, sabe, pela sua palavra, pelo seu aval. Quero contribuir também, talvez, já para o fechamento nesse assunto. Enquanto o Tiago falava, eu me recordo muito de um texto que a gente gosta muito de Oséias, que o Senhor fala por meio dele, que conduziria a noiva até o deserto e lá falaria ao coração dela. Então, dentro do que você falou, que o Senhor tirou a gente de todas as nossas atividades, eu sinto o Senhor nos persuadindo a esse lugar de espera,
É esse lugar onde Ele quer falar ao nosso coração. Então, eu sei que o lugar de oração também, ele é meio místico, às vezes as pessoas não sabem o que fazer, mas eu queria te dar uma dica muito prática, que é entrar no lugar secreto e ficar em silêncio, que isso é uma parte da espera. Às vezes a gente gosta muito de falar e dizer coisas, e é bom também, mas nós também podemos ouvir muito, como Moisés, e contemplar muito. Então, só para contribuir com esse assunto aí. Muito bom essa cooperação, Tiago e do Caio. E quando nós olhamos para o salmista, Tiago, é interessante que ele vai dizer assim, ó, em Salmo capítulo 5, versículo 3 ou 3 e 5, não estou lembrando bem o endereço, mas é um desses. Ele vai dizer assim, ó, pela manhã fiz a minha oração e fiquei aguardando. Quando ele chega no Salmo 27 no versículo 14, ele fala, espere com paciência no Senhor e Ele ouvirá o meu clamor. Mas quando ele vai chegar, ele vai avançando, ele vai dizer, eu esperei, acho que no Salmo 40, ele vai falar, esperei com paciência no Senhor, agora ele vai dizer, e Ele ouviu o meu clamor. Então se nós pensarmos na oração do salmista do capítulo 5 ou do capítulo 3, que seja, até o Salmo 40, há um processo. Há muita coisa que está acontecendo. Então, o esperar, e outra, o texto também vai apontar para essa questão de sermos pacientes. Por quê? Nós estamos vivendo num tempo, numa geração que não consegue ser paciente, quer as coisas muito rápido, né? Então, eles oram agora e já quer haver a resposta amanhã, porque isso fala de uma pessoa totalmente imatura e que não tem responsabilidade. Um tipo de pessoa que não está sendo desenvolvida para esse tempo. Então, isso é muito, muito sério. Vocês têm mais alguma consideração? Só para eu fechar, assim, dentro do que a gente colocou e o que você colocou, assim, o nosso propósito hoje é incentivar a nossa comunidade a ter esse tempo de ouvir o Senhor, né? E dentro do que o Caio colocou, que é desmistificar essa questão do lugar de oração, que alguma coisa ali, vá para esse lugar com o coração aberto, ainda que você não tenha nada para falar com o Senhor, como o Caio colocou, vai lá, ouça o Senhor, né? O objetivo é que você vá para esse lugar, ouça o Senhor, fale com Ele, mas também dentro do que o pastor tem colocado para nós já há algum tempo, falado sobre isso, também eu vejo que é um momento de a gente se arrepender de muitas coisas, sabe, de trazer, quando você entrar nesse lugar, você vai começar a se enxergar. Então, eu vejo que é um tempo que você está sendo empurrado para esse deserto, Caio, para se arrepender de fato, de quem você é e daquilo que você precisa se tornar. Né? Se eu quero ser uma noiva, se eu quero levantar um incenso, se eu sei que o meu incenso vai chegar e vai ser depositado nas taças, é um lugar e é um tempo de arrependimento também, de você se arrepender e se declarar, como você colocou até no início, a respeito lá do Éden, de como tudo aconteceu lá e que, todo homem foi totalmente deturpado por conta da queda. É um tempo de arrependimento, é um tempo onde que para você poder ouvir o Senhor, vai e se arrependa, reconheça os seus erros, as suas falhas, suas mazelas, onde você erra. Senhor, eu sou falho nisso mesmo, quero ser inteiro na tua presença, para a gente entrar nesse tempo de santidade, de santificação que você colocou, e aí a gente vai conseguir entrar nesse lugar de oração. Denunciar a idolatria mesmo, né? Uma vez que Ele tem nos atraído a um deserto, esperando do nosso coração. Então literalmente esse tempo, né, de denunciar a idolatria, né, que há em nós, cara, e tê-lo, né, como o Senhor mesmo, o primeiro, né, aquele que tem a preeminência, que tem tudo, né. Amém. Eu acredito que esse bate-papo aqui foi muito bom. Eu acredito e quero que seja bem produtivo para aqueles que estão nos ouvindo. A gente acredita muito que o Senhor nos deu essa oportunidade para de alguma forma tocar você que está aí, para que você agora, sabe, mais uma vez o Senhor está vindo em amor, derramando dentro da sua casa, dentro do conforto do seu lar. Por favor, maridos, assuma a sua posição. Mulheres, assuma a sua posição. Filhos, vamos assumir a nossa posição como filhos, como os deveres da qual as Escrituras em Efésios vai nos apresentar, descortinar cada dever de cada um.
mas que você possa governar bem sua casa, que você possa verdadeiramente assumir o seu sacerdócio nesse tempo. Não vai ter pastor, não vai ter líderes agora falando para você o que você deve fazer, mas o Senhor quer comunicar com a tua casa, com a sua verdade, com a realidade daquilo que você está vivendo nesse tempo. E então eu penso que tudo que foi falado aqui, nós com certeza teríamos mais coisas para falar, a experiência de cada um dentro das suas casas. Quem sabe num outro momento, se o Senhor permitir, né, a gente fala das nossas experiências, dos nossos testemunhos. Eu acho que vai ser bem legal. Mas eu gostaria de finalizar aqui, para depois orar com vocês, para fechar aqui esse momento com um texto bíblico. Nós iniciamos com um texto do salmista, né, no capítulo 24, né? E eu quero finalizar com o profeta Jeremias, que eu acho assim muito importante para esse tempo, dentro do que estamos falando, e vai falar justamente também nesse período, porque como o Leandro disse também, que as pessoas estão totalmente perturbadas, algumas, né, com os noticiários, com o que está acontecendo com a realidade do coronavírus. Mas eu queria encorajar você com as escrituras. Não é sobre coronavírus, não é sobre quantos mortos e quantos a estatística está mostrando na televisão, porque antes mesmo a televisão não mostrava e muita gente estava morrendo. O que eu quero que vocês entendam, que não é sobre coronavírus, é sobre Jesus, é sobre a sua palavra, é sobre o seu reino que está vindo, é sobre nós nos arrependermos, porque sem arrependimento nós não veremos o reino de Deus. Então é sobre isso. Então eu quero finalizar aqui com o texto do profeta Jeremias, do capítulo 29, no versículo 11, que diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me acharão, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. É uma palavra direcionada a Israel, que estava exilado na Babilônia, mas o Senhor está apontando para Jerusalém, que eles voltariam. Nós temos uma pátria celestial que está chegando, e o Senhor está dizendo que Ele tem um futuro brilhante para nós. E nos dias mais densas, de maior densas trevas, é quando a sua igreja gloriosa vai brilhar em meio a essas densas trevas. Então nós queremos encorajar você com essa palavra. Não fique preocupado, o que eu tenho que fazer? Já estamos dizendo, ouça o Senhor, procure esse lugar. Marido, faça culto na sua casa, seja o pastor do seu lar, toca a tua esposa, toca os teus filhos. Se você não tem marido, você é sozinha, mãe, mulher, assuma o seu papel, libere palavras, ore pelo teu filho, ensine eles, brinque com eles, faça aquilo que talvez você nunca fez, e o Senhor com certeza vai resplandecer de graça o seu lar. Nós queremos levantar aqui uma oração, e eu quero deixar livre, se vocês sentirem de orar, fiquem à vontade. Senhor, nós queremos orar agora por todos aqueles que de alguma forma estão nos ouvindo nesse momento. Senhor, a proposta, mais do que ouvir a nós, é ouvir o Senhor. Mas nós queremos encorajar os nossos irmãos nesse momento a crer nessa palavra. Pai, o Senhor mesmo está dizendo qual é o pensamento que o Senhor tem ao nosso respeito. Não é pensamento de mal, mas é pensamentos de bênção. É o que o Senhor pensa. Pai, a tua palavra está dizendo o pensamento que o Senhor tem ao nosso respeito é um pensamento de paz e não de maldade. O Senhor sabe, ó Pai, para o lugar em que o Senhor está nos levando, a um fim desejado. Por isso, Senhor, aqueles que te invocar, aqueles que orar, aqueles que buscarem o Senhor, a tua palavra está dizendo, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Pai, o profeta Jeremias também vai dizer, no capítulo 33 e no versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês ainda não sabem. Senhor, nós queremos encontrar este lugar, nós queremos sim, Pai, habitar
habitar no esconderijo do Altíssimo. Nós queremos acessar a audiência de um só. Não é sobre, Pai, estarmos numa igreja ou numa localidade orando, ou uma sala de oração. Sabemos da importância das salas de oração que o Senhor tem levantado pelo Brasil e em outras nações, mas nesse tempo, Senhor, o Senhor está nos chamando para um lugar mais íntimo. Quando o Senhor fala para nós entrarmos no nosso quarto e fechar a porta, o Senhor está elevando, Pai, um relacionamento de intimidade, onde o Senhor vai expressar o teu coração para aqueles que te amam de verdade, mente e coração. Essa é a oração que fazemos agora, e liberamos, ó Pai, agora para que todos sejam alcançados nas suas casas e sejam ricamente abençoados com essa palavra, mas mais do que simplesmente eles receberem ela, que eles possam praticar nesses dias. É a nossa oração em nome de Jesus. Pai, nós queremos também abençoar todas as famílias dessa igreja local. Sim, Pai. Deus, nós pedimos que a sua palavra brilhe como lâmpada para os pés de cada um. Sim, Pai. Deus, nós quebramos medo, nós quebramos ansiedade agora no nome do teu Filho Jesus. Nós quebramos, Senhor, qualquer sentimento de preocupação. Deus, nós clamamos para que a sua igreja resplandeça em meio às trevas nesse momento, em nome de Jesus, Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, que você possa ter aí uma semana abençoada e até em breve seja feito como o Senhor nos permitir. Deus abençoe.